Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o seu podcast Mateando com Agro e hoje um assunto diferente e também não estamos mais mateando e nem vamos beber, que não é permitido beber aqui. Mas nós vamos falar de cerveja. E para isso, convidei meu compadre, meu amigo Albenair de Domênico, que é o proprietário, o CEO, o inventor da cervejaria Frizanco. E nós vamos falar muito de cerveja hoje. E eu tive a grata oportunidade de estar na primeira taxada. Nós vamos falar dessa história também sobre cerveja. Bom dia, boa tarde, boa noite, de Domênico. Seja bem-vindo ao Albenair de Domênico. Prazer imenso, Maico, estar aqui com você conversando e falar um pouquinho da história da cervejaria e fazer a ponte, entre quem produz a matéria-prima indispensável para a produção de cerveja, que é o homem do campo, é o agricultor, O podcast é o nome, né? Mateando com o Agro. E hoje nós não vamos matear, mas vamos falar de agro, né? Vamos começar a brincadeira assim, Dido. Dentro, me permite chamar de Dido, todo mundo já te conhece assim. Dentro de uma garrafa de cerveja, os ingredientes que tem aqui, todos eles vêm do agro. Vamos começar falando deles? Perfeito, Maico. O que nós temos dentro de uma garrafa de cerveja? Eu vou me permitir voltar um pouquinho e falar das grandes escolas de cerveja do mundo, que são as 4 principais escolas, que seria a escola americana, a escola inglesa, a alemã e a escola belga. Cada escola, o protagonismo é normalmente de um desses ingredientes que a gente vai falar hoje. Mas no caso em especial da Frizanco, o protagonismo é, claro, todos os ingredientes é indispensável, a cevada, que é um cereal cultivado no inverno aqui no Brasil e em toda parte do mundo. O lúpulo, que entrou há pouco tempo sendo uma atividade explorada em pequenas propriedades aqui no Brasil e a gente já tem lúpulos nacionais sendo cultivados aqui com uma excelente qualidade também. E a gente tem o levedo, que são seleções de linhagens selvagens, a levedura, o fermento e a água, Então são os 4 ingredientes. E na escola belga, que é a escola que nós adotamos como referência para trabalhar, o protagonismo maior é da levedura. Então a levedura é que faz esse papel de trazer toda essa complexidade para a cerveja que nós temos na escola belga. Tem diferença inclusive das escolas. Então atualizando a escola americana, e a gente pode lembrar da IPA, American IPA. American IPA, né? Isso. APA. E aí o que tem de diferente nela? Normalmente na escola americana o protagonismo vai estar no lúpulo e o lúpulo cítrico, que vai lembrar florada de laranja, cítrico de laranja, de maracujá, vai ser essa pegada mais aromática, Quando a gente fala da escola inglesa, o protagonismo é do lúpulo, mas é o lúpulo terroso, o lúpulo mais resinoso, um lúpulo um pouquinho mais adstringente, eu diria, Que seria as Indias Pale Ale, as IPAs. E aí quando a gente vai para a escola alemã, é impossível não falar da Reinheitsgebot, a lei de pureza alemã de 1516, que vai falar do malte, a lei de pureza alemã. E aí o protagonismo do malte é que se destaca na escola alemã principalmente. E aí a escola belga permite juntar tudo isso, trazer outros ingredientes como fruta, trazer complexidade, eu diria, para a cerveja, E aí o fermento é que é o grande protagonista dessa história. A parte boa de entender pouco é que a gente pode fazer perguntas que parecem bobas, mas para o dia a dia são importantes. Tu falou aqui da escola alemã, tem a lei de pureza de 1516. 1516, então já tinha cerveja em 1516. Tem a história da cerveja, de quando foi? Existem vários, digamos assim, descrições da história da cerveja, mas aqui acredita-se que seja mais real é da monja Hildegard von Bingen, que era uma monja que, num preparo de um pão, acabou deixando os cereais lá, que seriam na época os grãos de trigos, e esse grão de trigo com a chuva acabou criando aquele líquido, esse líquido com açúcar fermentou com leveduras, com linhagens selvagens, naturais, e aquilo trouxe uma bebida que eles entendiam que era uma bebida que trazia alegria para as pessoas. Mal eles sabiam... hoje. Até hoje. Mal eles sabiam que aquilo era originário do álcool, Isso tem ideia de que época foi isso? Antes de Cristo, possivelmente? Certamente. Em 1500 já tinha uma lei, falando da pureza, lei de pureza alemã. Poderia buscar depois, até para deixar na descrição do nosso bate-papo, a data mais ou menos catalogada disso, Mas tem várias descrições, E estudar cerveja, a gente entende que a cerveja ela não foi apenas uma bebida,
né? Os governos recebiam impostos, né? Por isso que o governo impôs lá a lei de pureza alemã de 1516, que deveria ser boas cervejas feitas a partir daqueles 4 ingredientes, né? A água, fermento, o malte e o lúpulo. Não poderia se fazer cerveja com outros ingredientes, para que se pagasse impostos para o governo com uma cerveja boa. Boa, depois a gente volta para esses 4 ingredientes, né? E depois vamos para a cerveja belga, que tem outros ingredientes também. Mas voltando à história, tu tem no Brasil lá, vamos falar do descobrimento do Brasil 1500, né? Já tinha cerveja na Alemanha. Tu tem ideia de quando começou as cervejarias no Brasil? Nós estamos falando de 1800 e pouco, 1900 por aí, né? Com a vinda da colonização do Brasil, certamente a própria Índia, quando quando os ingleses colonizaram a Índia, eles levavam cervejas, né, da Inglaterra para a Índia, por isso que era India Pale Ale, a IPA, né? Porque eles colocavam mais lúpulos para que a cerveja aguentar, conservar, que o lúpulo é um conservante, né? Então, certamente, além da vinda do produto pronto, certamente vinha a tecnologia e os equipamentos para começar a desenvolver. Tanto que o boom de cervejarias artesanal foi nesses últimos 30 anos que surgiu muita cervejaria artesanal, né? Até então, se tinha muita mística ao entorno, né? Então, a imigração, a colonização foi vindo o produto pronto, mas a tecnologia e as informações para começar a desenvolver os produtos. O que tu considera uma cervejaria artesanal, Di? Considero uma cervejaria artesanal hoje uma cervejaria que ela tem uma filosofia do que ela quer trazer para o seu consumidor, né? Nós brincamos que a gente não produz cerveja, né? A gente tem uma editora e a gente produz livros, só que esses livros são colocados nos rótulos das nossas cervejas, que são momentos da vida dos imigrantes. Então a gente fazer cerveja nos permite nos entrar na casa das pessoas com nossos produtos, fazer parte da vida delas, do momento da vida delas, seja momentos de realizações, de conquistas, momentos de reflexões, de frustrações, mas a Frisanco está junto lá. Então, cervejaria artesanal, acho que é a cervejaria que transcende apenas em comercializar um produto, mas que ela passa a viver o momento da vida dos seus clientes. E agora já aproveito, então a gente vai falar desses rótulos, né? Que estamos vendo aqui. Eu conheço um pouquinho da história, então eu permito começar pela Partenza, né? E aí eu queria que você falasse o que é a Partenza, qual é a história dela, cultural, e o que tem aqui dentro dessa garrafa aqui. No princípio, né, quando nós começamos a pensar a Frisanco, que a Frisanco, talvez algumas pessoas imaginem, não, mas o Dido foi estudar cerveja e aí montou uma cervejaria. Não, a minha avó fazia cerveja, então a gente tem uma veia de produzir cerveja que já vem há mais de 50 anos, né? Não que se fazia comercialmente. Exato, mas excelentes cervejas? Não, claro que não. Mas a minha nona fazia e a família tinha cerveja para tomar no final de semana. Né? Feita em casa. Feita em casa, do método artesanal. Então, quando a gente começou a desenvolver os produtos, a gente queria homenagear a imigração italiana. Certo. Por isso que é uma Birrifizio, que é uma cervejaria. Frisanco é a cidade da onde a gente imigrou os nossos antepassados lá no entorno de 1850. A família de Domênico. De Domênico. E a Partenza fala dessa partida, fala de juntar os seus pertences, pegar a sua mala, colocar os seus pertences necessários ali para fazer aquela jornada dos 36 dias de viagem para a América. Então a partida é isso, é uma mistura de ruptura, ficando uma parte em termos de saudade, mas com o desejo de construir uma nova vida na América. E trazendo para a cerveja, ela é uma cerveja mais leve, mais calma? É uma cerveja mais leve, é uma cerveja nossa da escola alemã, é a única alemã que a gente produz. Uma Dortmund? Que é uma Dortmund Export. Uma cerveja que traz aí o malte como protagonista, lúpulos de características mais neutras, mas a amargor presente também. Para trazer para o pessoal que está assistindo aqui, está escutando, o malte, nós falamos que tem cevada, lúpulo, água e levedura. O que é o malte? O malte é a cevada. É a cevada, esse cereal que os agricultores cultivam, né? Mas a cevada, antes dela ir pelo processo de maltearia, que é da mudança, digamos assim, fisiológica do grão, né? Ele tem um papel muito importante que é um cereal de inverno para o agricultor.
Para nós precisamos um grão que esteja mais sadio possível, né? Sem micro-organismos, fungos, patógenos, que são um problema dentro da indústria de produção, no nosso caso, que nós não usamos conservantes e nada de estabilizantes e tudo mais. Então, um grão bem sadio, de cevada, passando pelo processo de malteação, nos garante fazer um produto com melhor qualidade. Então, o agricultor que nos assiste agora e que cultiva cevada, saiba que você apenas não produz um grão, você facilita a vida do cervejeiro nosso na indústria de produzir boas cervejas. Se tiver uma cevada de boa qualidade, né? Ela vira malte, não dá para falar isso, vira malte, é mais ou menos isso? Ela passa pelo processo de malteação. E então é importante, essa cerveja que precisa de boa qualidade, começa lá no plantio da cevada. No cultivo durante todo esse período. Essa cerveja que tem aqui, o malte ou a cevada que tem daqui, é brasileiro, é daqui? Nós não utilizamos ainda ingredientes nacionais. Hoje, boa parte dos nossos ingredientes vem da Europa, os lúpulos todos europeus, né? Alguns lúpulos americanos. O malte da Bélgica e também da Argentina, porque a maltearia belga comprou uma operação na Argentina, hoje o nosso malte vem da Argentina. O clima melhor para produzir? Um clima me entrega um malte mais, digamos assim, com uma constância, e isso me facilita a minha vida na indústria. A mesma partenza produzida em 2023 vai ser a mesma em 2025? Muito parecida. Bom, saímos, né? Partimos. E aí nós partimos para uma viagem. Para uma jornada. E essa viagem, então, a gente tem a Viaggio. E essa que me permita falar que a minha esposa, a Marina, é que mais gosta de todas da Frisanco, que é uma Belgian Blonde Ale. O que quer dizer Belgian Blonde Ale? Cerveja forte com pêssego. Aí já sai do malte, lúpulo e água. Exatamente, aí entra um ingrediente a mais que dá um plus. Então a cerveja belga permite que a gente faça essa brincadeira. Então a gente... São uma cerveja mais cara, né, Dido? Assim, se tu pegar a cerveja belga, algumas ela ultrapassa assim, em termos de qualidade, a gente conhece disso, mas até em termos de valor financeiro. Se tu pegar quais as cervejas mais caras do mundo, na média, são as belgas, né? Cervejas belgas tendem a ter um valor mais agregado, mas também são cervejas que requerem em muitos momentos tempo muito maior para ir para o mercado. Mais elaborado. Mais elaborada e o tempo é a perfeição para o processo. Boa, vamos falar da Viaggio então. A Viaggio é uma cerveja belga dourada, digamos assim, né? Mas ela traz essa característica de frutado, né? O frutado está muito em evidência, que é oriundo, além, claro, do uso do pêssego, da amêndoa, extrato da amêndoa, mas também traz a processo de fermentação da levedura, né? Então a gente tem esse frutado muito em evidência. E aí a gente traz na Viaggio essa jornada dos 36 dias de viagem, e aí todo aquele embrulho, né, de não poder mais voltar, de não poder mais retornar para a terra, dizer assim, cara, agora é só voltando, nadando, me lançando ao mar e voltar à terra firme, ou realmente encarar a jornada. Mas essa jornada, ela é uma jornada de muitos desafios, porque tem perdas, né, tem mortes, tem paixões, tem incertezas, e a única coisa que eles tinham como objetivo é que precisavam chegar na América. Então é uma cerveja bem emblemática, digamos assim. Viaggio. E depois da viagem, a gente vai... Tem o recomeço. E aí tu transmitiu isso na cerveja chamada Ripresa. Que é uma Belgian Dark Strong Ale. Cerveja escura, mais alcoólica. Uma cerveja que certamente não é uma cerveja para a gente consumir num dia igual hoje, que está a 36, 37 graus provavelmente, porque ela tem um grau alcoólico maior. Mas particularmente é uma das cervejas que eu mais gosto de consumir pela complexidade dela, pela evolução de copo que a gente fala, né? Você serve ela e com o passar do tempo, com o aquecimento, ela vai desprendendo notas frutadas, que vai trazer frutas vermelhas já, uvas passas, ameixa, figo em calda, enfim, já traz uma outra característica. Depois nós vamos falar disso também. E o que ela representa no recomeço, historicamente falando, culturalmente falando? É o livro dos nossos antepassados em branco, né?
O livro e a caneta, digamos assim, o papel e a caneta, para que cada um dos nossos antepassados escrevesse as suas histórias, né? Então, a Ripresa, ela é essa mistura de desafio, de muita incerteza, mas também tendo como clareza de que era possível fazer essa construção. Porque eu cheguei aqui, estou aqui, vamos fazer, né? Depende de mim. E sempre tem as recordações, né? E aqui tem uma Saison, que é a Ricord. É a Ricord, que faz essa menção às lembranças. Mas aí, Michael, tem uma cerveja antes da Ricord, que é a Ritorno, que não está aqui por um motivo bem lógico, porque a Ritorno foi uma cerveja que a gente desenvolveu junto com o meu falecido nono, o seu Beppe, que você teve a oportunidade de conhecer, e que trazia na sua formulação refermentação com levedura de vinho Chardonnay. E nesse processo de refermentação, infelizmente ele faleceu e a gente acabou deixando essa cerveja em memória, né? Então essas cervejas vão todas lá para a nossa cave. Depois quem tiver a oportunidade de visitar a Frisanco e conhecer, vai conhecer a nossa cave, a nossa adega, e vai ver lá as 300 exemplares dessa cerveja chamada Ritorno, que vai ficar em memória do meu falecido espetacular nome. A cervejaria Frisanco. Eu vou pedir até pro Vitor aqui depois botar um videozinho que tá passando aqui na cervejaria. Espetacular, e fica o convite para ir para Anchieta, né? Para conhecer. E aí a Ricord é isso, é aquela conversa boa, e eu costumo falar para vocês, avós, nonos que estão aí nos assistindo, não contem histórias de livros, ou livrinhos de histórias, contem a própria história da vida, dos familiares de vocês. Não precisa nem ser avô, né, Dido? As pessoas que têm com 30 anos já têm a sua história. Exato, mas às vezes os nonos têm essa coisa de contar a história para os seus netos. Contem a própria história da vida, da família de vocês. Cara, vai ser muito mais encantador, não vai precisar repetir história. Mais emoção, não. E vai ser muito mais construtiva para a vida dessas crianças. Então a Ricord é um pouco disso, é olhar para o nosso passado para construir o nosso presente, é manter vivo um pouco disso, é valorizar. Então essas recordações, quando a gente mantém viva, elas acabam fazendo uma construção mais sólida, mais fraterna e principalmente mais próxima, né? Então a Ricord é uma mistura de tudo isso, são histórias que são mantidas vivas mesmo com o passar do tempo. E vamos lá, temos mais duas cervejas aqui para nós falar. Uma é a Vendemia, que é uma Belgian IPA. Belgian IPA. Pelo teor alcoólico de 26,4%. Eu posso dizer que é uma cerveja um pouquinho mais forte? Uma cerveja mais forte. Aí tem uma coisa muito importante, Maicon, que as pessoas às vezes confundem amargor com cor, né? As pessoas olham uma cerveja mais escura e falam, a cerveja é forte. Não, às vezes a gente tem cerveja extremamente escura e elas não têm amargor. A própria cerveja preta antiga, que as mulheres bebiam para dar mais leite, né? Exatamente. É uma cerveja escura, mas ela é doce. Doce. Então, a Belgian IPA é uma cerveja feita com base toda belga, e aí entra os lúpulos americanos, para trazer essa Entra mais lúpulo daí. Entra mais lúpulo. E o lúpulo que traz o amargor, que é a florzinha verde. Exatamente. Então, o lúpulo aqui traz essa complexidade de aromas e sabores, né, para essa cerveja. Ela é uma cerveja que traz muita característica de fruta madura, mas traz um amargor mais em evidência. Então, quem gosta de uma cerveja com amargor mais destacado, essa Belgian IPA é uma cerveja que já está com 3 medalhas de prata e 1 bronze, né? Inclusive, todas as cervejas que aqui estão, com exceção da Limonata, a gente vai falar por quê, todas elas têm 2, 3 premiações conquistadas, né, dentro do Brasil ou fora do Brasil. Vamos para a Limonata, já que você chamou. A Limonata é uma cerveja especial, né? É uma wheat beer, que para mim é para beber assim no calor, né? Ela entra nessa pegada. Tem mistura de limão, né? Você pode falar dela então, Gil? Essa cerveja ela foi pensada justamente para trazer uma cerveja que seja refrescante, uma cerveja que seja convidativa para ser consumida em dias de calor. Eu falo uma cerveja de beira de piscina, né? Mas é uma cerveja que eu tinha um professor que falava assim, não pode ser uma sopa de coentro, né? Porque a cerveja ela traz, a wheat beer, ela traz coentro e raspa de limão ou de laranja. Nós optamos pela lima. Então ela é uma cerveja que traz essa característica cítrica, né, dela, da lima, mas traz uma característica sutil, de refrescância.
Então, ela foi pensada para aquele final de dia, de entardecer, que o cara volta do trabalho, mas pensando no passado, era aquele momento que a mãe falava assim, passa aqui, sabe, aquele final de dia, não corre que é pior. É para lembrar disso. Era aquele final de dia, é aquele acertar de contas, que na verdade, além de fazer aquele acerto de contas, que eram as artes que os moleques aprontavam, que a gente aprontava, mas tinha o momento do encontro da família também, né? Não tinha celular, não tinha TV, então as famílias se reuniam para conversar. Mas agora, você me falou em raspas de lima. Raspas de lima. Vamos para a prática. Tu tá fazendo, e é bom para quem está ouvindo e está assistindo o podcast, agora nós estamos falando de cerveja, né? Uma cerveja artesanal. Como que é colocada essa raspa de lima? Aonde que o Di Domenico, onde é que o cervejeiro busca isso? Compra no mercado? Da onde que vem isso, cara? Aqui entra o nosso sócio, né, que é o meu pai, seu Geraldo, que é o responsável por apanhar as limas, ou em alguns momentos o meu tio Davi, que é quem vai para o campo apanhar as limas frescas, né? Então a gente traz a lima fresca, faz uma desinfecção da lima, e aí a dona Denise faz a retirada dessa casca da lima com muito cuidado, para que realmente ela não descasca a lima em si. Descasca a lima e a gente utiliza só aquela parte mais superficial da casca, que é o amarelinho amarelo, mesmo. só o amarelinho. E aí ela entra no processo de fervura. Então aqueles óleos essenciais que a casca tem, entra nesse processo e aí traz aquela característica. Então essa cerveja, a limonata, ela tem casca de lima coletada apanhada na natureza. Na natureza. Não é todas as cervejarias que fazem isso. Não é todas as cervejarias. Aí talvez responda um pouco da tua pergunta, o que é uma cervejaria artesanal. Da mesma forma, a Viaggio, que ela tem, como que funciona esse pêssego que tem, ela traz pelo malte mesmo, que tem esse gosto? A gente adotou agora uma técnica nova, então o pêssego vai sair do processo, porque a gente já encontrou isso no processo de fermentação. Mas antes nós tínhamos que fazer um extrato da amêndoa de pêssego com álcool alimentício para extrair isso. Agora, pelo processo de evolução e do conhecimento, a gente conseguiu chegar no que a gente queria. O próprio malte. O próprio malte, o próprio processo de fermentação. Dido, vou me aproveitar de você. Eu estou montando uma cervejaria agora. Ou eu quero fazer uma cerveja em casa, né? Além de querer tomar... Como é que é o processo de fazer uma cerveja, Dido? Eu sei que o processo do vinho, eu amasso a uva, eu deixo fermentar aquela uva e vira vinho. Certo. Né? Como que é feita uma cerveja? Vamos pegar, sei lá, qual que é mais fácil fazer aqui? A Partenza? Mais fácil nenhuma, né? Mas... Não é. Mas vamos partir vamos da partida. Vamos partir da Partenza, né? Primeiro saber o que você quer nessa cerveja, né? Qual o estilo? Eu quero ficar bêbado. Bom, aí vai ter que ter bastante álcool, né? Mas eu acho que sempre é importante assim, por isso que a gente faz alguns rótulos, a gente tem 6 rótulos, estamos lançando outros rótulos, porque tem público para tudo, né? E aí até eu faço a pergunta, quantos estilos, não quantas marcas, mas quantos estilos de cerveja você que nos assiste já provou? Porque tem muitos. E aí eu deixo o convite para quem não é um apreciador de cerveja, conhecer, porque é um mundo incrível. O vinho é um mundo ímpar, né, com terroir, com toda a questão das uvas, envelhecimento, barrica e tal, mas a cerveja é algo fenomenal. É impressionante, porque tem muita coisa envolvida. Eu vou falar aqui, de repente uma loucura, mas não sei se 95% das pessoas que estão nos ouvindo agora experimentaram mais de 5 estilos de cerveja. Eu acredito. Ou mais de 3 estilos de cerveja. Infelizmente as pessoas acabam não tendo essa curiosidade. E eu falo assim, provem, porque vocês estão perdendo uma grande oportunidade de descobrir essa maravilha que é os estilos de cerveja. Essa que a gente bebe no dia a dia aí, como que estilo chama? Pilsen. Pilsen, Lager, alguma coisa nessa linha. Tá, então essa todo mundo bebeu já, né? Certamente. Pilsen e Lager são diferentes, 2 estilos diferentes. É o processo de fermentação Lager, que é uma fermentação de baixa temperatura, e a fermentação Ale, que é de alta temperatura, né? Fermenta numa temperatura mais alta. E a Lager fermenta numa temperatura mais baixa. Lager digamos, um processo de fermentação, né? Lager e Ale. Mas existem as cervejas
que normalmente entra como Pilsen, American Lager, que são derivações de característica, né? Então, Lager e Ale, né? Isso. São 2 tipos de fermentação. Mas voltando lá, como é que eu vou... Definir o estilo, né? Vou fazer a partenza que é uma Dortmund. Então vai selecionar os grãos necessários para fazer isso, malte. né? Que é o malte, que você vai buscar trazer para essa cerveja o maltado, vai trazer essa característica que vai lembrar o pão, biscoito, cereal. Tem uma coisa que a gente fala que o pessoal diz, mas como isso? Que é aquela característica de palha de cereal, sabe? Palha mesmo, quando colhe uma lavoura de trigo, aquela cheiro de palha. Tem que estar ali, tem que estar junto, mas tem que ter a característica do amargor, que daí é o lúpulo mais neutro, e aí você vai ter que ter a levedura, que é a fermentação neutra. A levedura tem que transformar o açúcar em álcool, esse é o papel dela. Mas aí eu vou escolher, vou selecionar os ingredientes, ó, o grão, vou fazer a moagem desse grão, vou fazer o cozimento desse grão, aí depois eu vou clarificar para extrair o máximo desses açúcares, né? Então, ou seja, eu preciso de uma panela com uma tela filtrante para retirar o mosto por baixo, jogar por cima e lavando essa massa de cereal, de grãos moídos, para tirar o máximo de açúcares fermentíveis aí. Depois eu vou para... Quanto tempo demora isso? Vamos lá, escolhi os ingredientes, que é o malte, vamos lá na linguajar bem campeiro. Cozinha o malte. Misturei com a água para cozinhar, né? Isso. Peguei o malte, que é a cevada lá transformada em malte, misturei com a água e vou cozinhar. Por um certo tempo... Vai ferver? Não, vai só cozinhar. Vai ter lá uma rampa de cozimento, por exemplo, lá para transformar esse amido em açúcares fermentíveis, né? Você vai fazer uma rampa lá a 64, 68 graus, 72 graus. Mas vai deixar ferver. E aí você vai para 78, vai clarificar com a água normalmente lá numa temperatura de 80 graus, né? E aí você vai para a panela de fervura. E aí nesse processo de fervura você vai adicionar o lúpulo para trazer o amargor daí e o sabor e o aroma. Então, vamos lá. Cozinhei o malte junto com a água. Isso. Foi passando, daí eu boto... Clarifica, que é passar por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, e vai indo, eu aproveito tudo. Eu tô como se fosse coletar ouro, né? Vou tirando as partes ruins e deixo só a parte boa, né? Aí depois eu entro com o lúpulo. Aí você vai para a fervura. E aí normalmente, dependendo de algumas cervejas, 2 horas, 3 horas de fervura, uma lager... Aí é ferver mesmo, acima de 100 graus. Acima de 100 graus. Por exemplo, a Partenza é 1 hora de fervura. Dark Strong Ale, a nossa Ripressa, são 2 horas e meia de fervura. Qual o objetivo da fervura em si? Pegar o lúpulo e botar para dentro da água. Porque tem os óleos essenciais aí no lúpulo, né? Os alfas e alfácidos, né? Então, a fervura, a ebulição, consegue fazer com que a gente tenha realmente esse óleo disperso, né, no líquido, introduzindo o amargor e as características desse lúpulo no líquido. Ele transforma aquela água, literalmente transforma água em cerveja. Ainda não é cerveja. Ainda não. Mas está no processo. Está no processo. Já andamos quanto? 50% do processo? Então, 50%. Pós-fervura? Pós-fervura, fervi 2 horas ou 1 hora, depende do estilo. Isso. E aí? Aí 100 graus aquele mosto lá. E aí finalizou. Desliguei o fogo. Acabou, desligou o fogo, depois de 1 hora fervendo, com certeza vai derramar a panela, porque o processo caseiro, né, vai fazer bagunça. Mas aí finalizou o fogo, aí vem o processo de resfriamento. Como ela é uma lager, normalmente as lagers vão ser fermentadas em torno de 10, 12 graus. Que é fermentar frio. Mais baixa, né? Temperatura mais baixa. E aí eu vou passar esse mosto por um trocador de calor, previamente higienizado, né? Porque depois que eu fervi, em tese eu esterilizei o meu mosto, né? Por 1 hora, fervendo. Eu introduzi o lúpulo para dissolver os alfa-ácidos ali. E aí eu vou fazer o resfriamento. E a partir dali eu corro o risco de novo de contaminar aquilo. Então tem que ser sempre os equipamentos muito bem higienizados. E aí esse trocador de calor que eu vou fazer com que, digamos que eu tenho uma serpentina lá de bronze, né? Que é o trocador de calor. Que é o trocador de calor. E eu vou botar esse trocador de calor dentro de uma panela com gelo lá. E aí eu vou passar aquele líquido por dentro da serpentina. Tá 100 graus para sair... Para sair a 12 10, graus. 12. Isso. E aí vai para um tanque ou para um balde de fermentação, que normalmente cervejeiros caseiros usam, né? E ali eu vou introduzir o fermento e aí começa o processo de fermentação. E o cara de casa tem que botar na geladeira. Na geladeira.
e controlar. E aí vai controlando. Digamos que tem 50 gramas de açúcar por litro, a levedura começa a ação de consumo desse açúcar, vai cair para 40, vai cair para 30, para 20, até chegar daqui a pouco em 15, 10, e aí quando repete, digamos, a leitura por 3 dias consecutivos, né, finalizou, a levedura consumiu todos os açúcares fermenticíveis, digamos assim, e transformou aquilo em gás carbônico e álcool. Que daí vem o... quando abre. Não. E aí... não é fácil, Vitor. E aí vai o processo de maturação. Aí a cerveja entra no processo de maturação, de decantação, e aí depois, na escala industrial, normalmente a gente faz essa carbonatação forçada. Na produção artesanal caseira, normalmente faz o prime, que chama, que é o quê? É colocar algumas gramas de açúcar, dependendo do grau de mais carbonatada ou menos, por garrafa. E aí vai para a garrafa, e aí depois de alguns dias vai ter o... no caso... No caseiro, lá o caseiro bota açúcar, a bactéria vai lá e come e faz produz gás carbônico. CO2. E na mais industrial, tu coloca o gás carbônico daí para... Introduz essa pressão. Para não colocar o açúcar. Né? Para não fazer o açúcar. Porque alguns estilos têm que ser limpos, né, transparentes, né, translúcidos. Outros estilos podem ter a turbidez. No nosso caso, a gente não filtra nenhuma cerveja. A gente não tem esse processo de filtração. É um processo de decantação e maturação natural. É cerveja limpa que não tem filtro? Não tem. Então é o tempo, é o período de tempo de maturação. E aí tu perde produtividade. Perde produtividade, tu pode, mas eu entendo que a gente ganha qualidade. Ganha excelência. Depois que tu fez isso, fechou a tampa. Depois de fechar a tampa, ele está pronta para consumir? Aí vai entrar a levedura consumindo aquele açúcar, né? Vai variar algumas gramas, né? Por litros, né? 4, 5, 6, depende do estilo, né? E aí depois de 20, 25 dias, essa cerveja vai estar ok para consumo. Vai estar carbonatada. E cada estilo tem uma temperatura ideal de consumo? Tem. E se nós pegar... Isso aqui, inclusive, é muito importante, né? O copo para consumir a cerveja é muito importante. Tem diferença? Não posso tomar tudo nesse? Pode, mas você talvez não vá sentir todos os aromas e sabores que a cerveja tem para você. Essa é uma pergunta legal, me conta mais sobre isso. Se eu pegar dois extremos, uma partenza e uma vendemia, e nos extremos mesmo, um copo mais aberto, mais... bujudo? Ou um copo mais retão assim? Mais retão. A partenza sempre vai ser um copo com digamos assim, mais reto, para que você consiga ter o maior, quando você inclina o copo para beber, você tem o maior, digamos assim, o volume do líquido está no maior contato com o oxigênio, para dispersar o sabor. Entendi. Um copo mais assim mais bujudinho, permite que você faça movimentos, né, circulares para que a cerveja tenha contato com o copo e você possa fazer um aquecimento nela também para que desprenda esses aromas. E um copo mais bujudo ainda permite que você faça isso, né? Que é um aquecimento. Do próprio corpo. Do próprio corpo. Tu vai lá estar com seus 36 graus e você vai ter uma cerveja talvez lá com 5 graus e você pode aquecer, levar ela para 7, 10 graus e ela permite liberar mais sabores e mais aromas. Quanto tempo demora até tu chegar o malte na tua cervejaria, até sair uma cerveja pronta? Em torno de 45 dias. E a diferença de chopp e cerveja disso? Todo mundo me pede. Qual é a diferença de chopp e cerveja? Hoje não tem mais essa diferença, né? Hoje o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, tirou essa classificação de cerveja ou chopp, né? Mas o que denominava chopp, né? Chopp era o produto sem passar pelo processo de pasteurização. Entendi. Então não era pasteurizado. Todas as cervejas são pasteurizadas. Para manter a qualidade. Para manter a qualidade, para você ganhar um período de validade maior. E o chopp não. O chopp não é pasteurizado, então denominava-se assim. Agora, tudo é cerveja. Cerveja pasteurizada e não pasteurizada. Não tem mais diferença de chopp. Eu posso chamar de chopp quando está no barril? Barril de chopp? Pode ser cerveja, porque talvez ele, digamos assim, ele passou por pasteurização. Então, ele é uma cerveja pasteurizada. E no nosso caso, ela é uma cerveja não pasteurizada, mas todo mundo chama de chopp. Mas é uma cerveja não pasteurizada. Entendi. Então, acabou essa diferença
tecnicamente falando, mas ela permanece como sendo produto pasteurizado e não pasteurizado. Vamos falar de mercado? Tá bom? Como é que está o mercado de cervejas hoje? Se nós pensarmos, vamos da floresta para a árvore aqui. O mercado de cervejas no mundo, tu tem ideia de quanto consome? Qual que é o país que mais consome? Posso falar que é a Alemanha e Bélgica? Mais são países que consomem bastante, mas hoje em termos de escala de consumo, né, o Brasil é o terceiro país em consumo de cerveja, né? Em tamanho? Em tamanho, né? Não em quantidade por consumidor, né? Não, mas a gente faz quase 16 bilhões de litros, né? É bastante coisa. Por ano? Por ano. Eita! No Brasil hoje são dados de 2023, 1.847 cervejarias. 1.847 cervejarias? Exato. Hoje deve ter um pouco menos, né? A gente tem sentido que o mercado de cervejas no mundo, como é o caso dos Estados Unidos, eu li uma matéria recentemente, encolheu. As cervejarias acabaram que foram fechando algumas cervejarias, né? Então, Estados Unidos, por exemplo, está com um saldo negativo de 64 cervejarias. Fechou mais do que abriu cervejarias lá. O Brasil começou a ter essa situação também. Então, o Brasil hoje começa a ter algumas cervejarias bastante, digamos assim, renomadas, conhecidas, que estão encerrando as atividades. Uhum. Então, tem se passado muita coisa ao entorno do mercado da cerveja, né? Porque a cerveja, ela pode ser um produto que você vai apreciar com moderação e tomar várias cervejas para sentir toda essa diferença que uma cerveja tem para outra. E pode ser que o cara vai lá no local de compra dele e compre lá, sei lá, 12, 10, 15 latas, ou latão, ou garrafa, e fala assim, cara, eu vou tomar tudo isso aqui hoje. Que não é legal, porque tecnicamente falando, a ingestão de álcool em excesso não é legal, mas eu preciso consumir produto de menor qualidade. E aí é que entra as verdadeiras cervejas artesanais, que são cervejas mais complexas e que trazem digamos assim, essa parte menos agressiva para o organismo do ser humano. E como é que eu posso começar a entrar nesse mercado? Eu não estou falando de produzir cerveja, mas eu quero estudar cerveja, quero ser um consumidor mais elitizado, não sei se eu posso falar assim. Mais exigente. Mais exigente. Qual que é a tua recomendação? Qual que é o tipo de cerveja que eu vou tomar? Com quem que eu vou conversar? Que tipo de vídeo que eu posso assistir para me dizer, eu estou entendendo cerveja pra caralho? Acho que o primeiro ponto é entender o que você gosta numa cerveja. O que eu gosto numa cerveja? É o maltado? É isso que me deixa, digamos assim, curioso? Poxa, então eu tenho maltes mais caramelos, eu tenho maltes mais que vai trazer defumado, eu tenho uma série de coisas que pode ser. Não, eu gosto de cervejas leves, aromáticas. Bom, então eu tenho que buscar uma cerveja que traz essa leveza, mas traz essa característica de lúpulo com hop lager, por exemplo, né, que traz esse lúpulo em maior quantia. Agora, muito importante é saber o que você gosta e não tentar buscar algo que você, digamos assim, me encantei pelo rótulo, achei bonito, vou levar para casa. Pode ser que você esteja levando uma cerveja que é uma baita de uma cerveja, mas que para o teu paladar não vai ser legal. Então, primeiro entender do que eu gosto. Bom, eu gosto de tais características, eu gosto mais de frutada, eu gosto de uma cerveja mais alcoólica, e aí, a partir disso, buscar referências de cerveja disso. Porque hoje a gente tem vários sites que podem trazer sugestões de estilos, né? Porque tem muitos estilos. E aí, a partir dessas sugestões de estilos, você buscar essa cerveja. E a cerveja tem esse negócio também de harmonizar com a comida? Tem. A gente tem, inclusive, a gente tem um vídeo no nosso Instagram lá, @birra, com 2 R's, frisando, que a gente fez uma harmonização com queijos. Fantásticas. Espetacular a experiência. Então, a gente harmonizou cervejas com diferentes queijos, métodos de produção desses queijos. E posso falar para ti, a experiência é ímpar. Eu posso harmonizar cervejas com defumados, embutidos, enfim, derivados de carne. Eu posso harmonizar cerveja com comida, eu posso harmonizar cerveja com doce, com chocolate. É infinitas possibilidades. Todas as nossas cervejas trazem nos rótulos sugestões, pratos salgados e um doce, para que as pessoas possam explorar a melhor experiência com as nossas cervejas. Se eu te falar o nome da uva como vinho, tu consegue associar um tipo de cerveja a um estilo? Eu vou te dar um exemplo. Um cara
que come carne, ele gosta de tomar com vinho Malbec. O que eu poderia substituir desde que eu vou tomar uma cerveja comendo uma carne pensando no Malbec, entende? Pode ser, normalmente porque o dulçor da carne, digamos o suco dessa carne vai caramelizar no processo de você assar ela, né? Então normalmente cervejas que tragam uma carga de malte, né, nesse processo vai contribuir mais para isso, porque eu estou pensando assim, uma cerveja que traga uma carga de malte, que lembra pão, que lembra cereal, com essa carne, normalmente muitas pessoas consomem carne com pão, então é uma cerveja certamente que vai apropriar com essa carne, por exemplo. Se eu fosse fazer um churrasco hoje, indiferente da temperatura, eu quero harmonizar com a carne, que cerveja eu pegaria dessas 6 garrafas aqui? Ó, por exemplo, se a gente for pensar numa carne de suíno, uma ripresa, por exemplo, vai ser uma cerveja perfeita, porque ela tem o quê? O álcool mais em evidência. Pensar que o Cabernet Sauvignon eu vou associar com uma carne de suíno também e eu posso Exato. Uma represa. Mas eu posso, por exemplo, digamos assim, que eu estou fazendo um picadinho, eu não estou fazendo algo que seja preparado todo ele pronto, né? Então, digamos, por exemplo, a Saison é uma cerveja é uma cerveja extremamente leve, que vai limpar o paladar, vai retirar aquela gordura perfeita. Uma Partenz é muito legal. Talvez uma Belgian Blonde Ale já não vai ser uma cerveja especial para isso. Ela vai ir muito bem com risoto de frutos do mar, ela vai se conversar muito bem com uma massa, com uma pasta. E se eu for comer um peixe, eu vou com a limonata? A limonata ou a Saison, certamente. Aí Elas vão se conversar perfeitamente, nada vai destoar tanto. Se fosse pegar um vinho branco associado com a limonata, seria muito parecido. A limonata e a Saison. E se eu gosto de um Taná, que seria uma uva mais forte, assim, mais astringente, eu iria para uma Vendemmia. Ou talvez para isso para uma Vendemmia ou talvez para uma American Pale Ale, né, uma APA, que vai ter esse frutado cítrico mais em evidência. Que legal. É um mundo diferente. É um mundo da cerveja. E a gente tem que provar. Eu tive a oportunidade de provar todas essas e mais as outras 2 que o Dido não quis falar ainda, tem surpresas aí. Mas o convite que eu faço para todos vocês é conhecer a cervejaria. Tem uma experiência, como é que chama lá, Dido? Que é a imersão cervejeira. Imersão cervejeira. Quantas cervejarias tem na região aqui? Você tem ideia? Chapecó aqui nessa? Somos praticamente em 20 cervejarias aqui no extremo oeste. Mas que tem uma imersão cervejeira da linha italiana é a única, né? É a única. Eu diria que talvez a nossa imersão hoje ela é única no Brasil. Única no Brasil. Que ela tem a cervejaria brasileira da escola belga com alma italiana. Com alma italiana. E essa experiência todos nós podemos passar e não precisamos ter uma cervejaria, né? Podemos ir lá conhecer. Se vocês fizerem imersão cervejeira, primeiro que vocês vão viver uma emoção que certamente vocês jamais vão viver dentro de uma cervejaria, como é o caso do que nós se propomos a fazer, né? Porque realmente é uma experiência. E a imersão, além da gente degustar os nossos rótulos, tem toda a questão de essa orientação, dessa jornada que é muito legal. Tem um casal de imigrantes lá que conduz as pessoas por essa jornada. Esse casal vai contar da jornada cultural e também da jornada da cerveja. Me fala mais disso. Tem os lugares que você vai passar dentro da cervejaria, tem isso? Não, é uma viagem que as pessoas fazem no subconsciente delas. A gente só induz essas pessoas a imaginarem aquilo que esse casal de imigrantes vai propondo para eles. E como é que eu consigo fazer isso aqui? Eu tenho que ir num grupo? A gente faz a imersão a partir de grupo de 10 pessoas. Por que é importante o grupo? Se de preferência for grupos de amigos, de pessoas que se conhecem, essa imersão ela fica ainda mais, eu diria assim, contagiante. Porque quando a gente faz uma imersão e vem em grupos, né, vem pessoas que não têm uma vivência entre elas, às vezes elas não consigam ter algumas recordações dos momentos, dos insights desse casal de imigrantes.
Mas quando é grupos de amigos e conhecidos, eu posso dizer que certamente a emoção toma conta de boa parte das pessoas que participam disso, né? Porque não é apenas só sobre cerveja, é sobre a história, sobre a vida dessas pessoas e sobre, principalmente, o seu eu, né? Porque esse casal de imigrantes vai despertando momentos que as pessoas vão se dizendo, reconhecendo que tá exatamente, putz, eu vivi isso, meu pai viveu isso, a minha mãe viveu isso, eu estou vivendo isso. Então é uma experiência muito legal, eu sou suspeito de falar porque realmente é um produto que a cervejaria entrega assim com muita excelência. E vai beber cerveja. E vai beber cerveja, vai degustar todos os rótulos. Opa, viu, Vitor? Vamos preparar para nós ir lá. Para ir então, liga para quem? Entra no nosso contato lá no nosso Instagram, @birafrisanco, tem o linkzinho lá, clica dois lá, R's, né? Birafrisanco com 2 R's. Tem o link lá, vai cair lá no nosso atendimento para agendar a data e aí reunir o grupo e com certeza a recepção lá na Frisanco fica por nossa conta de ser realmente um receptivo muito inesquecível. Em Anchieta, Santa Catarina. Anchieta, Santa Catarina. Dido, tá acabando nosso horário, mas eu quero ter mais 3 minutos. Como é empreender no Brasil? Olha, empreender no Brasil é um desafio imenso. Eu até brinquei contigo na vinda, né? Que eu achava que no início eu era maluco, depois eu tive certeza que eu era maluco e agora eu estou esperando o atestado de insanidade mental, né? Mas é muito desafiador, né? A gente parece que sempre tem que estar à frente do tempo comum, ou seja, você está preparado para as adversidades, preparado para as dificuldades e principalmente para brigar contra o mercado global do mundo, que acontece alguma coisa lá, como aconteceu a guerra da Rússia e da Ucrânia, interferiu na produção de cevada da Ucrânia. E isso automaticamente teve um problema no mundo. Porque aumentou o preço da cevada e a cerveja não mudou. E a cerveja tem que ser feita. Então, assim, a gente mexe com muitas variáveis, né? O dólar, que não é um dólar mais, digamos, com preço constante, é muito volátil, é um abacaxi para a gente, porque a matéria-prima é dólar e euro. Então é um problema sério. Então empreender no Brasil é um grande desafio. E eu sempre digo assim, tem que estar muito preparado. Eu acho que eu não estava tão preparado para empreender e eu fui criando essa casca durante esse tempo. Mas o cara tem que estar muito preparado. E isso não é para dizer alguém é melhor do que outras pessoas, mas é que é difícil mesmo. Como é que é sair de uma multinacional ganhando seu dinheirinho todo final do mês? Ou ter certeza e daqui a pouco você não tem mais isso? Exato. E você está sentado numa cadeira que você é responsável pelo rumo da tua empresa. Por tudo? Por tudo. Só que esse... Quem faz o RH da tua empresa? É eu. A contabilidade? É a Denise. A Denise é a esposa do Dido Mendes, né? Mas tudo passa por ti. É uma empresa familiar, né? Os meus pais são nossos sócios, é uma empresa pequena em tamanho, mas é uma cervejaria que se propõe muito a entregar muito mais do que cerveja, né? Então, todo dia você acorda e há muito tempo atrás, não tão muito tempo assim talvez, era saber assim, o que eu tenho que pagar de boleto hoje, né? Então, os boletos eram uma loucura, né? E depois, com o tempo, vai mudando um pouco essa visão, você começa a pensar muito mais estrategicamente, mas tem que estar muito preparado. Empreender não é nada fácil. E se o cara empreender sem ter muito clareza do que ele quer, é muito pior. Então, tem que se preparar, tem que saber muito o que é o propósito da empresa. Nós tivemos a felicidade de começar a exportar, mas eu acho que é uma coisa que eu quero deixar aqui para os nossos, né, eu ia te pedir isso. para os nossos ouvintes que nos assistem. Poxa, é uma coisa que parecia muito distante, a gente se preparou há 2 anos atrás, a gente começou a internacionalizar a marca, se propomos a fazer coisas diferentes, fazer coisas que as pessoas falavam, vocês são malucos fazer isso aqui, e a gente fazia. Cara, e tá aí, ó, é a primeira carga que nós vamos mandar para fora do Brasil, que vai para o Japão. Ah, não é para o Paraguai ou para a Argentina, vai para o Japão. Japão. Um mercado exigente, um mercado... Qual delas que vai, Dido? Vai para o Japão a nossa Record, a nossa Saison e a nossa Dortmunder Export, a nossa Partenza. A mesma que está aqui no Brasil para vender? É exatamente a mesma.
Então o cara lá no Japão vai tomar recorte e eu posso tomar aqui no Brasil a mesma cerveja. A mesma cerveja. E se de repente fosse pro Japão, eu ia pagar, sei lá, para ir pro Japão eu vou pagar lá uns 150 reais de repente, porque quem vai tomar lá é uma elite, né? Exato. E a gente pode tomar aqui no Brasil. Por isso que eu falo assim, produzir produtos com qualidade hoje é uma obrigação da indústria, né? Agora, produzir produtos diferenciados é que torna as empresas diferentes. E a gente se propôs a fazer isso. É muito mais árduo, é muito mais difícil, é tenso. Vai custar mais caro produzir mais qualidade? Não, mas vai custar muito mais dedicação. E a dedicação é que hoje faz a diferença. Faz diferença. Vai para o Japão, mais algum lugar que tem previsão? A gente está prospectando o mercado de Portugal, Uruguai. São alguns mercados que a gente já está de olho. E a Alpestre? Tem já? Alpestre, Rio Grande do Sul? É? Pois é, nós precisamos de um embaixador, né? Embaixador na Alpestre. Quem nos assiste aí, que quiser levar frisango para sua cidade, leve os nossos embaixadores, que pode ser quem está por aí, que pode empreender nessa atividade e distribuir frisango aí nas cidades de quem nos assiste aí. Cara, que legal. Dido, passamos o tempo já, né? Já passou quase uma hora e queria agradecer por tu vir aqui. Obrigado. O Dido foi me buscar no aeroporto agora para nós poder estar aqui. Agradecer o Vitor que está aqui esperando nós depois do horário para nós estar podendo conversar e trazer essa informação sobre cerveja, que para mim foi espetacular, foi uma aula, né? Espero que tu venha a próxima vez que a gente possa abrir essa cerveja, mostrar a cor, de repente a gente depois a gente vai abrir depois que acabar. Dido, brigadão, cara. Tá aqui, obrigado pelo convite. Tá aqui mais alguma consideração que você queira falar para nós? Só queria agradecer a oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre a nossa empresa, sobre a nossa jornada e o quanto nós somos